Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Esta é a primeira edição de 2026. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia e conto com você ao longo de todo o ano. Em ritmo de férias, você vai ver que um café especial combina com um passeio na praia. Tem produtor na região que não abre mão de consumir grãos de qualidade. Clima muda estratégia de colheita de café. Você vai rever o exemplo de um produtor rural de Varginha. A falta de mão de obra foi uma das preocupações ao longo do ano de 2025. A nossa equipe acompanhou toda essa situação. Isso e muito mais aqui no Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje no ritmo de férias. O nosso cafezinho mineiro foi passado durante um passeio na praia e ganhou um charme a mais. Isso aconteceu porque o produtor João Paulo, de Boa Esperança, no sul de Minas, não abre mão de consumir grãos de qualidade na rotina. E o café virou um item essencial na mala dele. Veja só o resultado dessa experiência incrível. O café é uma das bebidas mais apreciadas ao redor do mundo e ganha um charme ainda mais especial quando é degustado à beira-mar. Levar o café das montanhas para o mar é mais do que uma experiência sensorial, é um símbolo de luta, de movimento, de vitória, de liberdade. De levar comigo não apenas um sabor, mas todo o sentimento de uma memória afetiva, de uma família produtora, do produtor rural. Parece uma experiência simples, mas pode se tornar algo extraordinário, já que o contexto torna o momento ainda mais prazeroso. Para mim, fazer café não é apenas um ato cotidiano, mas um ritual que transcende o simples preparo de uma bebida. É um momento de pausa, conexão, reflexão, que eu levo aonde quer que eu vá. Quem me conhece sabe o quanto esse momento é importante e significa para mim. Em cada viagem, em cada parada, seja na praia, no meio de uma estrada ou em cantinhos especiais que eu encontro e eu descubro pelo caminho, o ritual de preparo de café sempre se torna uma experiência única para mim. O João Paulo é produtor em Boa Esperança e não abre mão de levar o café nas viagens. Para muitos parece uma escolha estranha, mas para mim há muita beleza nisso. É como transformar uma história de um pedaço de terra onde o café nasceu, até um cenário completamente diferente. Essa última experiência foi em Ubatuba, no litoral paulista. E olha, ele garante, o grão do sul de Minas atraiu os turistas. O cheiro do café se misturou com o ar salgado, criando uma sensação única de prazer sensorial. Segundo o João, a combinação da tranquilidade da praia com a energia revigorante do café criou aquele equilíbrio perfeito para relaxar, refletir e conversar com os amigos. O café une e desperta conversas, cria memórias. Em cada xícara, em cada local, tudo se transforma num convite para desacelerar, para viver um momento com toda a intensidade do mundo. O café já virou um item essencial na mala do João. Outra experiência foi nas cachoeiras, na Serra da Boa Esperança, no sul de Minas. É fascinante como em qualquer lugar, seja num ambiente movimentado ou no meio da natureza, o café consegue transformar um simples instante em uma experiência inesquecível. Para o João, o café traz momentos de conexão e ele faz questão de um bom cafezinho. O café para mim e para tantos outros é mais do que uma bebida simples. É um símbolo de pausa, de conexão, de celebração dos pequenos momentos que tornam a vida extraordinária. E agora vamos atualizar as informações do mercado de café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Semana parada no mercado de café. O mercado não mudou muito, os fundamentos continuam basicamente os mesmos. E dois fatores aí têm influenciado o preço do café. Primeiro, a questão aí de uma projeção de uma safra grande para 2026 no Brasil. E segundo, a entrada de café do Vietnã. O que a gente observa é que mesmo com os estoques globais baixos, estes dois fatores acabam tendo uma influência. E todos dois são fatores baixistas.
A expectativa de uma safra alta acaba impedindo uma alta do preço do café no curto prazo. E a entrada de café, a oferta imediata de café do Vietnã, acaba também jogando esse preço para baixo. Portanto, o café tendo dificuldade de sair desse patamar de preço agora no curto prazo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV, já estamos de volta com uma dica de manejo. Um cafeicultor de Varginha precisou mudar a estratégia de colheita por causa do clima. Te mostro daqui a pouco, hein? E já estamos de volta aqui no programa com uma dica de manejo. Você vai ver o exemplo de um cafeicultor que precisou mudar a estratégia de colheita em Varginha. Tudo isso por causa do clima, que impactou o tempo de maturação dos grãos. E João Pedro Mesquita colheu uma safra menor. Você vai ver a situação na fazenda. Na lavoura, a beleza do cenário chama a atenção. O verde intenso das folhas destaca o vermelho vibrante dos grãos maduros. O café está no estágio de cereja, considerado ideal para a colheita. Ainda assim, o produtor João Mesquita de Varginha optou por aguardar mais alguns dias antes de começar a retirada dos frutos. O café nesse momento, ele tá no momento de cerejão, está maduro. É o momento ideal para a colheita, só que esse ano a gente vai tomar uma estratégia diferente do que a gente toma nos outros anos. Como a produção está baixa esse ano, a gente vai esperar esse café que está no pé secar mais para a gente fazer a colheita com mais agilidade, com menos custo e assim um rendimento operacional melhor. Ao percorrer a lavoura, fica fácil perceber que a carga produtiva está irregular. Alguns pés de café com poucos grãos, outros praticamente sem nada. O cenário acende o alerta para um manejo mais planejado. Ainda de acordo com o João, neste ano, em que o grão está mais escasso, o foco é otimizar o trabalho e preservar a planta. Exato, justamente para isso. Uma que é para reduzir o custo, que a gente vai passar a máquina uma vez só. Assim, a gente vai agilizar o tempo, vai danificar menos a planta, porque a gente vai colocar menos agressão nos vibradores da colheitadeira, retirando todos os frutos do pé, assim também evitando broca no próximo ano, que é uma praga que a gente tem muito frequente. A expectativa de João é de colher cerca de 100 sacas de café. O motivo é por conta da seca que atingiu a lavoura cerca de 2 anos seguidos e que pode ter prejudicado bastante a safra deste ano. Esse ano a gente teve uma baixa safra por conta da seca que a gente teve no pós-colheita do ano passado, 2024. Foi uma seca muito forte, a gente ficou praticamente quase 6 meses sem água, sem chuva. Então minhas lavouras aqui ficaram praticamente sem folha nenhuma. Foi muito prejudicial. E isso aí também veio a decorrência de uma super safra que eu tive o ano passado. Então por isso veio a baixa safra em 2025. E esse ano a média, a gente vai estar estipulando aí uma média aí de 60% a 70% mais baixa que o ano passado. O mercado também reflete essa redução na produção. Com menos grãos circulando, os preços têm se mantido em níveis elevados. E quem conseguir entregar um café de qualidade neste momento pode tirar bom proveito. A longo prazo, o clima favorável aumenta o otimismo para a próxima safra. Esse ano, pela baixa demanda de café que a gente tem muito pouco café no mercado. Então os preços do café eu acho que vai continuar se estabilizando aí, vai ficar nessa faixa. Acredito que possa baixar um pouco, mas não vai cair abaixo de 2.000. Aí eu acredito nisso, né? O ano que vem com uma safra boa, que a gente teve chuva recorrente até agora no mês de abril, então eu acho que as plantas estão se sentindo bem, estão melhor adaptadas ao clima e tudo provê para uma grande safra em 2026. A falta de mão de obra no campo preocupou as autoridades e os produtores rurais. A nossa equipe acompanhou toda essa situação ao longo do ano.
Com a colheita de café quase batendo na porta, uma das preocupações dos produtores rurais é a falta de mão de obra. Precisa ter mais diálogo, né? Precisa ser reconhecido um projeto nosso da troca de dia, da prática de troca de dia. É muito comum o pequeno produtor apanhar café na comunidade para um, para outro e depois apanhar o seu. Isso é muito comum. Essa questão do registro da carteira, onde o trabalhador perde o benefício, não podia perder o benefício para estimular ele a registrar a sua carteira, né? Esse é um dos gargalos hoje que nós enfrentamos. O problema se intensifica em períodos da colheita do grão, quando a demanda por trabalhadores aumenta e muitos produtores enfrentam dificuldades na contratação dessa mão de obra qualificada. Hoje a maior carência do agronegócio brasileiro chama-se mão de obra. E a segunda maior falta que faz no agronegócio é mão de obra qualificada. Então, o que o Senar faz, o sistema Senar faz, é dar qualificação profissional, treinamento e qualificação profissional para produtores, para os trabalhadores rurais, para que eles possam ter um conhecimento de gestão e fazer com que essas lavouras produzam cada vez mais. Mas a escassez de profissionais compromete a produção e pode até encarecer esses custos no agronegócio. Se nós formos pensar que cada vez mais as lavouras estão utilizando tecnologia, se você não tem uma mão de obra forte, especializada, capacitada, como é que essa mão de obra vai introduzir novas tecnologias na lavoura cafeeira? Então, tudo tem que andar muito junto. Ensino, a inovação e a produção cafeeira. A mecanização no trabalho no campo reduziu a necessidade de trabalho braçal, mas aumentou a demanda por profissionais qualificados, capazes de operar máquinas e lidar com novas tecnologias no campo. E hoje uma demanda muito grande que a gente recebe é sobre segurança no campo. O pessoal está muito preocupado com as suas propriedades, com o início da colheita, com o café até no terreiro e até, às vezes, em secador, café beneficiado na máquina. Hoje há uma preocupação muito grande dos produtores. Por mais que nós tenhamos hoje uma polícia civil muito atuante, uma polícia militar muito atuante, séria, que tem feito um belíssimo trabalho, mas, infelizmente, ainda temos muito problema em função da legislação, que prende e solta. Infelizmente, a justiça faz muito isso. E hoje o preço do café é um convite muito forte aí para a bandidagem. Então, o cenário nosso é de trabalhar, de produzir, mas de preocupação quanto à questão de segurança. E também quanto à legislação, aí é onde fala o Ministério do Trabalho, que é muito confuso e muitos produtores aí têm dificuldade também de adequar. E ao longo do ano, a nossa equipe também acompanhou a colheita de soja. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a colheita da soja no Brasil atingiu 60,9% da área plantada até o último dia 9 de março. Um avanço em relação aos 48,4% registrados na semana anterior. A safra de soja 24-25 segue em ritmo acelerado, mas o clima adverso ainda impacta a produção em algumas regiões. Mato Grosso lidera os trabalhos, com 91,7% da safra colhida. É seguida por São Paulo, com 85%, e Goiás, que atingiu 71%. Outros estados também registraram progresso, como Mato Grosso do Sul, que chegou a 70%, e o estado de Minas Gerais, onde 56% da área já foi colhida. Por outro lado, o Rio Grande do Sul segue atrasado, com apenas 5% da safra retirada dos campos, impactado pela estiagem e pelo calor intenso. No Nordeste, Maranhão e Bahia colheram 50% da soja, enquanto o Piauí tem um ritmo mais lento, com 23% da área colhida. No sul do país, o Paraná tem 60% da safra colhida, enquanto Santa Catarina alcançou 16%. Segundo a Agropau, o tempo quente e seco também preocupa os produtores de milho em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Enquanto em Mato Grosso, as condições para a cultura seguem excelentes. O plantio da segunda safra do milho já atingiu 92% da área estimada no centro-sul do país, enquanto a colheita da primeira safra superou 54% da área total. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV. Essa é uma edição especial, a primeira de 2026. Já já estamos de volta com uma matéria especial para entender a importância do café na rotina dos brasileiros. Não saia daí porque está imperdível.
O Café com TV já está aqui de volta. Preparamos uma matéria para lá de especial para mostrar e entender a importância dessa bebida tão presente na rotina dos brasileiros, que é a segunda mais consumida do mundo. Esse é o nosso cafezinho de cada dia. O café nasceu nas montanhas da Etiópia, mas ganhou o mundo e virou símbolo de convívio, rotina e tradição. No Brasil faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Quente, forte, passado na hora ou na garrafa. O cheiro e o sabor do café estão sempre ligados a momentos de pausa e afeto. O café ele é prazeroso, né? Além de dar mais energia pra gente, eu gosto do sabor do café, né? Então, para esquentar, para tirar o sono, então o café é ótimo. Tem quem gosta do tradicional, puro e amargo. Tem quem não abre mão do açúcar. Outros só tomam se tiver um leitinho junto. O café é tão versátil quanto quem bebe. Mas eu tomo mais com leite e tal, o café puro é muito difícil. Então o café com você é mais para acordar. Mais pra acordar. Seja no balcão da padaria, obrigado Brenda, em sua casa ou no serviço, uma sala de reunião. O café está presente na rotina dos brasileiros e do mundo todo. É a segunda bebida mais consumida ao redor do planeta. Seja na tradição ou no costume, o café já faz parte da vida dos brasileiros. Ô Vitor, como é que é a tua rotina com o café? Você toma ele de manhã só? Não, eu tomo o dia todo. Eu tomo de manhã, quando eu acordo, eu tomo depois do almoço, à tarde, à noite. Café não dá para ficar sem. Durante a gravação, encontramos a família da pequena Ágata, de 5 anos, que comemorava o aniversário num cantinho da padaria. Num dia comum, um simples café virou cenário de um momento inesquecível. Prova de que essa bebida tão popular também une gerações e faz parte das celebrações mais especiais. No Dia Internacional do Café, um café mais do que especial, né? É verdade, muito especial. Hoje é o aniversário dela e nada melhor que um café em família. Cafezinho, tradição e amor, né? Não tem coisa melhor, com certeza. Ô Ágata, o que você quer mais de presente nesse Dia Internacional do Café? Uma cozinha. Uma cozinha inteira? Inteirinha. E veja outros destaques do agronegócio. O manejo sanitário dos bezerros é decisivo para garantir o bom desempenho do gado ao longo da vida. São ações simples que começam logo nas primeiras horas de vida e podem evitar doenças graves. Entre os primeiros cuidados está o fornecimento do colostro logo após o nascimento, alimento rico em anticorpos. A cura do umbigo também é essencial e deve ser feita com álcool iodado, evitando infecções. O colostro é importante, né, para todos os mamíferos, mas no caso do bovino ele é de suma importância, tendo em vista que a placenta da vaca não proporciona a transferência de imunidade, de imunoglobulinas. Tá? Então a vaca, né, a mãe, só consegue passar essa proteção através do colostro. E por que é tão importante que seja fornecido nas primeiras horas de vida? Então, quanto mais rápido a gente fornecer esse colostro, maior a chance da gente criar um animal saudável. Na realidade, a fazenda que não investe em sanidade, ela passa a ter problema, prejuízo. E a sanidade, no meu entendimento, começa na mãe, né? Então, a gente faz as vacinas preventivas, após ela prenha, então ela já pare já com alguns hormônios de prevenção. Aí o bezerro nasce, a gente cura o umbigo, o fundamental da cria é um umbigo bem curado. Então cura no nascimento, a cada 7 dias passa ele no curral, checa se o umbigo está legal,
olhar contra a bicheira, então é fundamental que isso ajuda demais a preservação e o desenvolvimento do bezerro. O bezerro bem cuidado, o que acontece? Ele desenvolve mais rápido, você vai desmamar ele mais pesado. Eu consigo tirar meus bezerros aqui pesando 240 quilos, as bezerras 220. Então, quando você investe numa boa qualidade no trato com os bezerros, você tem a chance de vendê-lo muito mais pesado e mais bem valorizado. Outro ponto importante é a imunização. A vacinação de bezerras contra a brucelose é obrigatória por lei entre 3 e 8 meses de vida. Já contra a raiva, todos os animais devem ser vacinados anualmente. Para evitar verminoses, especialistas recomendam o uso de vermífugos de amplo espectro e a rotação de pastagens. O primeiro benefício que a gente vai pensar é o seguinte, né, que nós vamos diminuir, né, a incidência de doenças na propriedade, né? E muitas dessas doenças, inclusive, são zoonoses, né? Doenças que podem, inclusive, infectar o próprio ser humano, o tratador, né? E também trazem prejuízos econômicos, né? Que o animal doente vai ter o seu desempenho perdido, né? A gente perde, e aqueles animais que não, dependendo da doença, que não venham a morrer, né, a gente vai perder em ganho de peso, né, pensando em animais que poderiam ser futuras produtoras de leite, vão produzir menos. Então, quando a gente pensa numa instituição de um protocolo de vacinação, a gente está pensando em tudo isso, né, e principalmente o que é o conceito, né, de quando a gente vai trabalhar a vacinação. Diminuir a circulação desse patógeno, né, dentro da propriedade, né. Segundo especialistas, um manejo sanitário adequado reduz custos com tratamento, aumenta o peso ao desmame e melhora a produtividade na fase adulta do gado. A gente sabe que o umbigo é porta de entrada para infecções que são muito importantes, que podem causar uma morte prematura ou até mesmo deixar marcas, né, que são ruins, né, como por exemplo uma artrite, né, ou diarreias neonatais, tudo por uma falha da cura do umbigo, né. É muito importante que nas primeiras horas a gente também faça a cura do umbigo desse bezerro ou bezerra, de preferência com iodo 10%, tá? Porque é uma solução que, além de ser bactericida, né, de ser desinfetante, também tem um poder, né, de desidratar, como algumas pessoas até falam de queimar esse umbigo, né? Então você vai fazendo essa cura com o umbigo até que a gente veja que o umbigo já tenha secado. Do nascimento à fase produtiva, cada cuidado define o desempenho do animal no rebanho. Para o produtor, seguir orientações técnicas e manter o calendário sanitário atualizado é um investimento que gera retorno durante toda a vida do bovino. Acontece de alguns bezerros, o umbigo ficar muito curto, ele inflama. Aí nessa hora a gente já entra com anti-inflamatório, tá? E fica monitorando, observando isso. Aconteceu alguma normalidade, talvez infeccionou, já entra com antibiótico, tá? Então isso ajuda a não deixar o óbito do bezerro. Mais um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver uma história impressionante. Vamos rever o caso da Eva, a vaca que está fazendo sucesso no Brasil e superou a marca de 120 quilos de leite em apenas um dia. É rapidinho, hein? E o Café com TV já está aqui de volta com uma história impressionante que vem do sul de Minas. Uma vaca de Delfim Moreira está fazendo sucesso em todo o Brasil. A Eva superou a marca de 120 quilos de leite em apenas um dia. Ela se chama Eva Eros Campos Lima, é da raça Girolando e agora é recordista nacional em produção de leite em um único dia. A premiação aconteceu durante o tradicional torneio leiteiro, na exposição agropecuária de Delfim Moreira. Esse é um dos eventos mais tradicionais da região. Eva superou a marca de 120 quilos de leite em um dia. O resultado foi divulgado nas redes sociais e deixou a cidade orgulhosa. Agora, Eva é um símbolo da força da pecuária mineira. Mensagens que a gente tem recebido aí a respeito do último recorde conquistado pela Eva,
né, no final de semana passado, no final de semana eu tornei uma exposição de Delfim Moreira. E eu gostaria de agradecer, deixar meu profundo agradecimento. Cuidar de uma vaca leiteira é um trabalho que exige dedicação todos os dias. É preciso ter atenção com a alimentação, a higiene, o conforto e, claro, com a saúde do animal. O produtor precisa garantir que a vaca esteja tranquila, bem alimentada e livre de estresse. Então, para a gente obter um animal com uma genética exclusiva dessa, precisa de pessoas. E a Fazenda Campos Lima trabalha com pessoas. Então eu quero deixar meu profundo agradecimento a todos vocês. E agora uma matéria curiosa que vem de Piranguinho, no sul de Minas. A cidade bateu mais um recorde com o tradicional pé de moleque. Por lá eles produziram um doce com mais de 31 metros. Foi uma noite de frio, mas com muito sabor e calor humano em Piranguinho, no sul de Minas. A tradicional festa do maior pé de moleque do mundo bateu mais um recorde. Moradores se reuniram para produzir um doce de dar água na boca, o tradicional pé de moleque. O trabalho contou com a ajuda de vários produtores da cidade que se reuniram nas barracas para preparar o doce gigante. O novo recorde superou do ano passado em 1,30 m. Foram 31,3 metros produzidos. Depois de pronto e medido, o pé de moleque foi cortado e distribuído de graça para todo mundo que estava por lá. Mais de 17 mil pessoas participaram da festa, celebrando essa delícia mineira e a união da comunidade. No fim, teve até troféu para quem colocou a mão na massa. E agora seguimos para o norte de Minas. Por lá, uma produtora rural realizou o sonho e investiu na criação de galinhas. Ela é sucesso na região. Essa é a Selma e ela é apaixonada pela criação de galinhas desde pequena. Mas por alguns objetivos profissionais e até pessoais, ela acabou trocando o campo pela cidade. Só que em 2022 tudo mudou e ela teve a oportunidade de voltar para o meio rural. É uma coisa que eu já tinha, vamos dizer, já tinha isso em mente, já tinha proposto para o meu irmão, a criação, né, de galinhas ou de codornas. Ele falou assim, não, isso não é viável e tal, e nós fomos deixando. E surgiu a oportunidade de eu estar abraçando isso aí, né, com a aquisição dessa granja. Ela conseguiu unir as duas paixões, a contabilidade e as atividades da granja de galinhas caipiras. Comecei a associar, a dividir o meu tempo com a parte da contabilidade pública e com a parte da criação de galinhas para o sistema de produção caipira. Segundo Selma, na propriedade são colhidos 5 mil ovos diariamente, que são feitos o beneficiamento e a distribuição dos produtos. Ela conta com a ajuda de 8 funcionários. De acordo com a Ematel, o entreposto que faz o beneficiamento é o único regularizado da região. Para comercializar os ovos caipira de galinha, foi necessário, primeiro, fazer o registro da granja no IMA. Depois, foi fazer a regularização do entreposto de ovos. E, paralelo a isso, eles fizeram outro registro, que é o Certifica Minas, que foram todos pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Um produto certificado, você tem certeza que você está comprando um produto de qualidade, que ele seguiu aquelas normas. Ele é auditorado, tem uma auditoria todo ano, o IMA vem, fiscaliza se a ração está sendo feita, manipulada certinho aqui na propriedade, se está seguindo todas as... tem as planilhas, tem as responsabilidades social, ambiental, né, que tem que ser cumpridas para ter esse certificado do produto que é o ovo caipira. A produção atende a região e ainda abastece a capital mineira. Segundo Selma, o bem-estar das aves foi um dos motivos pela escolha do sistema caipira. Tem que ser bem feito. A gente tem que, as aves elas não podem ali ter estresse, o contato, né, com outros animais, tudo tem que ser tudo bem controlado, esse sistema, para que a gente consiga evitar, né, algumas doenças. Então o custo de produção ele é bem elevado. Eles começaram como agricultores familiares e hoje são empresários. E também o entreposto, né, que é o único aqui da região, que é onde beneficia os ovos, isso incentivou bastante a atividade de avicultura de postura aqui no município. Então a gente tem vários produtores com 100 galinhas, 200, 300 galinhas. Falando em trabalho sério e com resultados no campo, estou falando da Cocatrel. Nesse fim de ano, renovamos nossa gratidão a cada cooperado,
parceiro e colaborador que caminhou conosco em 2025. Foi com união, trabalho e cooperação que fortalecemos a nossa caminhada. A confiança foi a mola mestra que nos uniu como cooperativa. E que 2026 venha repleto de saúde, felicidade, prosperidade e novas oportunidades para todos nós, para seguirmos em nossa jornada. Estes são os votos da diretoria Cocatrel. O Café com TV traz as principais notícias do agronegócio. Esta é a primeira edição de 2026. Vamos para o último intervalo, mas não saia daí. O Café com TV que traz as principais notícias do agro já está aqui no último bloco. Lembrando que esta é a primeira edição de 2026. Produzir leite de forma eficiente e sustentável com menor custo é o objetivo de uma fazenda em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com um sistema baseado no gado a pasto, um manejo bem planejado, a propriedade alia técnicas e boas práticas para garantir produtividade, qualidade e economia no campo. Essa propriedade em Uberlândia adota um modelo de produção de leite focado no gado a pasto. Com uma estratégia voltada para a sustentabilidade e rentabilidade, a produção visa reduzir custos e aumentar a eficiência. A fazenda possui quase 50 vacas em lactação da raça Girolando, uma mistura das raças Gir com holandesa, que se destacam pela resistência ao clima quente e pela alta produção de leite. Gabriel é gerente da fazenda e conta que o projeto começou com a ideia de otimizar a produção, utilizando o pasto como principal fonte de alimentação e aliando boas práticas de manejo para alcançar melhores resultados econômicos e sustentáveis. A gente iniciou esse projeto, com o intuito de diminuição de gasto, principalmente com os animais em si, e uma rentabilização maior. Que a gente utilizando o pasto, o nosso gasto é menor, seja com óleo diesel, com alimentação. E a gente utilizando o pasto, a gente consegue fazer um manejo diferente e mais específico, diminuindo o espaço de piquetes, ou seja, colocando eles em um espaço reduzido para a alimentação ser mais eficaz. Quando elas estão aqui, elas têm a área de sombreamento para elas. Então elas ficam aqui quando elas querem e vão para a área de sombreamento quando elas querem. Então elas têm o livre acesso, então elas têm o poder da escolha, Então ela tem o direito de pastar aqui, como ela tem o direito de beber água, ficar na sombra, é tudo por ela. E isso dentro do bem-estar animal e do manejo, isso é excelente. Aqui na fazenda 3Ms funcionam 2 ordenhas por dia, uma às 5 da manhã e a outra às 4 da tarde. Atualmente a propriedade está com 48 vacas em lactação, o que gera em média de 800 a 850 litros de leite por dia. E desses 48 animais são divididos em 3 lotes. Lote 1, lote 2 e lote 3. O lote 1 sendo as vacas que mais produzem e com a qualidade do leite melhor. O segundo lote com animais que produzem um pouco menos e que mantêm a qualidade. E o terceiro lote, vacas que têm um desmame. Hoje, nosso lote é dividido, o lote 1 com média de 20 a 21. O lote 2 de média de 14 e o lote 3 com lote entre 10 e 11 litros de média. Isso contabiliza a quantidade de pasto que eles comem e a quantidade de ração que é fornecida durante a ordenha. A gente faz uma regrinha nas contas para equalizar isso, fazer essa produção ser viável, Segundo o gerente administrativo, mesmo que o confinamento garanta uma produção maior por vaca, o modelo a pasto tem um custo mais baixo e exige menos mão de obra, o que torna o sistema mais vantajoso na fazenda 3M. Se você parar para ver a quantidade de produção do animal se comparado com o gado confinado, não, Porque um gado confinado ele produz mais. Só que quando você para ver o valor que é investido nisso em relação a um gado que é investido no confinamento, sim, porque quando você produz menos, mas o seu gasto ele é menor, isso se torna mais viável do que você ter um gasto maior, uma mão de obra maior. E hoje em dia na fazenda a mão de obra é muito complicado, Então aqui o manejo é feito por mim, são 18 piquetes e só eu mesmo que venho aqui e faço o manejo inteiro. Enquanto em confinamento você precisa de um tratorista, você precisa de equipamentos diferentes. Então
em custo de mão de obra, em dificuldade de manejo, em valor em si, o gado a pasto ele te proporciona uma rentabilidade maior. O manejo do pasto é feito para garantir uma alimentação de qualidade para as vacas. O pasto é dividido em piquetes de 0,2 hectares. Quando o capim chega ao limite de consumo, as vacas são levadas para um novo piquete. O manejo com elas é feito da seguinte maneira. A gente tem um bastão de medir a altura de entrada e a altura de saída dos animais dos piquetes. Então a gente vem aqui, mede a altura de entrada, coloca esses animais. Vem aqui depois de um certo tempo, 10 horas, 12 horas, mede o pasto que elas estão novamente. Se abaixar do limite de saída, a gente já faz a retirada, aumenta o piquete, elas passam para um novo. E assim vai fazendo sequencialmente. Dessa maneira a gente consegue manter um pasto com a qualidade boa, não só o capim, e como alimentação dos animais. Hoje elas comem o capim a pasto, né? E durante a ordenha delas, a gente faz a utilização de concentrado. Hoje a gente utiliza o 18% para viabilizar junto com o capim, que está dando por volta de 15, 16 de proteína. Essa mensuração é feita mensalmente, para a gente manter um controle maior. E elas fazem alimentação tanto do capim, sal mineral, utilizado para elas também à vontade, e o concentrado dentro da ordenha. Na época da seca, as vacas são alimentadas com silagem feita do próprio capim da fazenda. Hoje em dia a gente não tem irrigação desses piquetes ainda, mas o objetivo é irrigar eles para que mantenha durante todo o ano, né? Só que como não tem, a gente tenta utilizar do capim o máximo possível. Então a gente tem outras áreas na propriedade que a gente deixa esse capim ficar maior até chegar ao momento de fazer a silagem dele. Nesse momento a gente fecha os animais para comer essa silagem, mas sempre utilizando desse capim. Além disso, a fazenda adaptou um sistema usado em granjas de suínos para alimentar o gado leiteiro, o que permite controlar com precisão a quantidade de ração fornecida e ter o controle de cada animal. Na granja de suínos de matrizes, a alimentação é feita a partir de drops, que são esses equipamentos aqui, que eles fazem a pesagem da quantidade de ração e isso cai direto na baia da fêmea do suíno. Só que aqui a gente precisou adaptar pro leite, né? Que ela funciona do seguinte, se puxar essa cordinha aqui, ela vai cair 1 kg de ração em todos. E nisso a gente faz a divisão de lote. Hoje a gente faz a regra de 3 para 1, 3 litros de leite produzido, 1 kg de ração para os animais. E desses 3 a gente consegue manter a quantidade de sólidos, quantidade de gordura, quantidade de nitrogênio ureico dentro do organismo do animal, para manter tudo do jeito mais certinho possível. Então desse jeito eu consigo ter a contabilidade e a qualidade de cada animal. Por exemplo, a vaca 764. A vaca 764 entrou, comeu X. Comeu X, então meu gasto com ela é X, a produção dela é Y, o gasto que eu tenho com ela com funcionário, energia elétrica, óleo diesel de trator, sal mineral, remédio veterinário, eu consigo contabilizar tudo em cima de cada animal. Desse jeito eu sei quanto cada animal me gasta, quanto que eu tenho de lucro ou não em cima do animal. Aqui é mais fácil. O ideal seria eu colocar no coxo, misturado com a silagem, todos os animais comeriam. Só que ali eu não tenho a contabilização adequada de cada animal. A propriedade usa cerca elétrica para conter os animais nos piquetes, mas com um sistema diferente. Os fios passam por baixo da terra e cada piquete tem um terminal próprio, que só é ativado quando está sendo usado. E faz o seguinte, dentro de cada piquete tem uma extração, como se fosse um terminal mesmo. Então, quando os animais estão nesse piquete, somente esse piquete está eletrificado. Todo o restante não. O que acontece com isso? A gente tem uma persistência do choque maior, que no caso não está escapando para outras áreas, seja com toque de capim, seja uma cerca quebrada, alguma coisa acontecendo, e também reduz o gasto com energia elétrica, né? Porque elas estão só aqui. Saindo daqui, eu desligo as piquetes, estão todas desligadas. Então, se os animais não estiverem aqui, é só eu desligar isso. Agora, como eles estão, eu faço a ligação. A partir de agora, essa cerca está eletrificada. Então, é bem mais fácil de eu ter o controle, né? A seleção dos animais para a inseminação é feita com base na produção de leite e na qualidade dos sólidos. Além disso, a fazenda utiliza sêmen sexado, focando no nascimento de fêmeas e buscando sempre um gado mais rústico e produtivo. Hoje a gente trabalha com gado meio sangue, girolando, né? E a gente busca fazer uma seleção de um gado mais rústico, justamente para ele
ficar bem acomodado no piquete, no capim, e também manter uma produção. Hoje a gente faz a seleção junto com o veterinário, a gente tem um acompanhamento, e a gente vai fazendo a seleção de acordo com o animal. A gente pega o animal X, por exemplo, e determina quem é o melhor parceiro para ela. Nesse caso a gente faz a compra do sêmen, faz a produção dos embriões e destina a vaca. Todo o manejo e os dados da produção são registrados em sistema, o que permite ao produtor monitorar o desempenho do rebanho, de cada animal, identificar problemas com antecedência e tomar decisões mais assertivas para melhorar os resultados. A gente sabe tudo o que acontece. Então eu tenho a quantidade de leite produzido total, a média desses dias, a última produção. E o que isso aqui é interessante da gente saber? A vaca, ela vai produzindo sempre uma sequência, né? 22, 23, 22, 23. Se algum dia ela deu 12, opa, tem alguma coisa errada. Pode ter sido uma lesão, pode ter sido um dia que algum estresse aconteceu, pode ser um dia que ela deu uma mamite, uma mastite no caso, né? Então a gente consegue identificar qualquer tipo de problema antes dele se tornar um problema grave. Por exemplo, a vaca 21. A vaca 21, nessa última semana, produziu 172,3 litros em 7 dias. A última tirada dela foi 25,7. Só que a média dela tem 25,4. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que ela produziu uma média de 25,4 por semana. Então, eu vou pôr 25,4 por dia. Ela come 8 quilos de ração por dia. A ração custa X, o leite que ela me cede custa Y. Eu sei quanto que ficou a produção dela por dia, menos o custo da ração. Nisso eu posso jogar o custo do salário de funcionário, o custo da energia elétrica, custo de veterinário, custo de mão de obra, custo de tudo. Eu sei se essa vaca está me rentabilizando ou se ela está retirando dinheiro de dentro da propriedade. E isso aqui, para mim, é o futuro de toda a produção. Você precisa ter todos os indicadores dos seus animais, pelo mínimo que seja. Ah, eu não consigo, Gabriel, pesar todo dia. Beleza. Faça a pesagem uma vez por mês. Não, eu consigo mais. Faça 2, faça 3, faça 30. Veja quanto você gasta, sabe? E eu acho que isso é o principal. E o que a gente tem feito aqui é exatamente isso. Juntado todos os dados possíveis para a gente identificar. Desse jeito, a gente consegue rentabilizar mais em cima dos animais, mesmo nossos animais produzindo menos do que se eles estivessem confinados. Porque a gente tem todo o controle. Eu sei o que está acontecendo dentro da propriedade. Eu não fico, nossa, e aquela vaca, será que ela está produzindo bem? Não. Basta eu querer ver. Eu abro o aplicativo no telefone, se eu não estiver aqui na fazenda. Eu abro aqui no computador. E a partir disso a gente já consegue entender tudo o que está acontecendo. Desse jeito, a capitalização em cima dos animais, ela é bem mais simples, né? De você entender. Você sabe onde você está ganhando, onde você está perdendo e o que fazer para recuperar. E isso é o futuro e isso que a gente está buscando. E o Café com TV fica por aqui. Essa foi a primeira edição de 2026. Eu conto com a sua participação ao longo de todo o ano. Você pode conferir tudo o que rolou aqui novamente pelo site da TV Alterosa e também as nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Um grande beijo e boa semana!